O futebol europeu já finalizou a primeira metade dessa temporada 25-26 e é por isso que hoje eu tô aqui para te mostrar uma lista dos grandes destaques das principais ligas lá do velho continente, ou seja, aqueles clubes que de uma forma bastante esperada estão se destacando muito positivamente, né? Só que vai ter o seguinte, galera, eu vou mostrar essa lista aqui para vocês numa ordem crescente dos destaques de acordo com a minha opinião, beleza? Sempre bom lembrar. Então você vai ter que ficar comigo aqui até o final do vídeo para poder descobrir qual foi o time que se destacou nesse período com mais relevância, na minha opinião, relembrando. Então assim, ó, sem mais delongas, bora para esse resumo para você ficar inteirado de tudo o que rolou até agora por lá e quais são esses principais protagonistas. O meu nome é Arthur Martins e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Você está no canal Camisa 5. Bom, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo e está conhecendo o canal agora pela primeira vez, já aproveita e se inscreve aqui no Camisa 5, deixa aquele like maneiro e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Caso você já seja um inscrito aqui no canal, não deixe então de mandar o vídeo para a galera, que é para a gente ter o maior alcance possível nesse vídeo aqui. Dito isso, então, bora pro vídeo. Bom, galera, bora começar a falar então dos destaques dessa temporada até o momento, começando pelo campeonato italiano. Cara, que assim, ó, particularmente tá muito interessante a disputa lá pela ponta da tabela, tá bom? São muitos clubes que estão saindo muito bem ali entre as primeiras posições, mas eu vou dar maior destaque para a dupla de Milão, cara, tanto a Internazionale quanto o Milan, que vem fazendo uma temporada muitíssimo interessante. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre cada um de uma forma mais resumida. E a gente vai começar lá pelo Milan, que nessa temporada não está disputando nenhuma competição europeia, porque realmente a temporada passada dos rossoneri não foi das melhores, né? Isso é um fato. Mas assim, até certo ponto isso está sendo bom, porque o Milan está conseguindo canalizar todas as forças dele para o campeonato italiano, fazendo uma campanha fantástica, cara, de verdade. Já são 9 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Então assim, é um time que foi menos derrotado em toda a competição até agora e com sobras, beleza? E toda essa combinação de resultados faz com que eles estejam no momento da gravação desse vídeo com 32 pontos na segunda colocação nesse momento, sendo que nas últimas 5 rodadas lá da Série A eles empataram 2 vezes e ganharam outras 3, o que mostra que o clube está numa consistência muito boa aí no ritmo desses últimos jogos, né? Tendo um destaque absoluto para 3 jogadores que eu vou chamar a atenção. Vocês talvez já conheçam, né? Claro, o Christian Pulisic e o Rafael Leão, que são os principais artilheiros do time, e com toda certeza o Luka Modric, que chegou esse ano e assumiu assim completamente o meio de campo da equipe do Milan, com uma certa maestria, né? Já conhecida por todos nós, e lembrando que o cara já tem quase 40 anos, né? Isso realmente é impressionante a forma que ele joga e que ele vai doutrinando ali no meio de campo da equipe milanesa. Então esse Milan é sim um destaque que pode eventualmente vir até a ser campeão italiano no final da temporada. Bom, vamos ver o que vai dar isso quando a gente chegar lá em maio do ano que vem. Só que no momento eles estão na segunda colocação porque o primeiro colocado são os seus eternos rivais, a Internazionale, que já tem um calendário um pouco mais complexo do que o do Milan, né, disputando também a Champions League. Então, começando aqui essa análise, a gente vai falar que eles estão na Liga Italiana com 33 pontos, que é um a mais apenas do que o do Milan, né? São 11 vitórias aí em compensação. Eles têm 4 derrotas e não empataram em nenhuma oportunidade ao longo desse campeonato italiano, nessa temporada 25-26. Então a diferença deles aqui pro Milan é que eles se saíram um pouco melhor no quesito de vitórias, né? E no saldo de gols deles também é disparadamente o melhor do campeonato italiano, com 20 gols positivos. A Inter, como eu disse, tem o seguinte detalhe, eles também estão jogando a Champions, né? E por lá, na maior competição do futebol europeu, uma das maiores do mundo, eles estão na 6ª colocação com 12 pontos, tendo 4 vitórias e 2 derrotas também. Ou seja, cara, esse time aí entra sempre para ganhar. Se não der certa vitória, eles acabam perdendo, porque empate que é bom não tem nenhum, né? Os destaques da Internazionale a gente não precisa nem falar do Lautaro Martinez, que não só é o artilheiro do time, como é o artilheiro da Série A italiana, mas também destacar aqui o Hakan Çalhanoğlu, que vem continuando a desempenhar muito bem com a camisa nerazzurri lá em Milão e que já se tornou um dos principais destaques desse elenco, né? Então assim, acho que por todas essas razões aí, esse combo, eu coloco os dois times juntos, porque eles têm uma pontuação muito parecida ali na Liga Italiana, um desempenho bastante semelhante, só que com a diferença, claro, que a Inter tem uma competição como a Champions para poder jogar,
além da Copa Itália, né, cara, que só dando uma pontuada bem breve aqui, o Milan acabou já sendo eliminado para Lazio nas oitavas de final. Então, a Inter ainda segue na competição após ter vencido o Venezia pelo placar de 5-1. Então, por esses fatores, eu acho que a Inter ela tá um pouquinho à frente do Milan, mas eu fiz aqui questão de destacar o como eles vêm jogando, porque realmente vem chamando a atenção e pode sim ser o início de uma grande reconstrução para os próximos anos, né? Vamos ver o que vai dar isso aí no final da temporada. Vamos aguardar. Bom, saindo da Itália, a gente chega então na Espanha para poder falar de ninguém mais, ninguém menos do que o Barcelona. Meus amigos, o time comandado pelo técnico alemão Hansi Flick continua encantando dentro do futebol espanhol, seguindo tranquilamente ali nas fases iniciais, tanto da Copa do Rei, né, e também falando em termos de La Liga, em que o Barcelona é o líder disparado da competição, né, com 46 pontos no momento da gravação desse vídeo. Eles venceram 15 partidas, empataram apenas uma e foram derrotados em outras 2 ocasiões. Mas a grande marca desse Barcelona, eu acho que continua sendo o poder ofensivo, já que os caras da linha de frente do time estão completamente on fire, cara. Se a gente for pegar a lista de artilheiros de La Liga, a gente vai ver que entre os principais nomes aparecem ali o Ferran Torres, o Robert Lewandowski, o Lamine Yamal e o Rafinha, e botando no somatório aí os gols de todos esses atletas, são 33 bolas na rede. Isso é muita coisa, cara. Então, assim, é um ataque muito, muito forte, que une jogadores dos mais jovens até os mais experientes e que vem dando muitos resultados, né, cara? E do jeito que a coisa segue pro lado do Barcelona, e indo tudo muito bem, obrigado, assim, vendo o Real Madrid tropeçar e viver uma certa crise lá com o Xabi Alonso, tudo indica que o Barça vai seguir para mais um título no Campeonato Espanhol. Já pela Champions League, o Barcelona não faz a melhor das suas exibições, é verdade, tá bastante mediano ali, tendo 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o que dá a eles apenas 10 pontos na competição, estacionando na 15ª posição dessa fase de Liga da Champions League, o que é bastante abaixo, né, pro que se espera desse Barcelona, verdade seja dita. Mas assim, os caras estão se desenrolando ao longo da temporada, tem muita coisa para acontecer. No ano passado, eles foram semifinalistas da Champions e acabaram caindo fora da final por um detalhe, né, cara, ali para aquela Internacional que a gente falou anteriormente. Então eu acho que esse time é sim um dos principais destaques aí da temporada, apesar deles estarem atrás de alguns times nessa fase de Liga da Champions, é com certeza um dos melhores elencos aí e dos mais eficazes de todos, beleza? Agora bora parar na França então para falar do time que é o atual campeão da Champions League e o atual campeão mundial recentemente conquistado em cima do Flamengo, que é justamente o Paris Saint-Germain, galera. E eu tô colocando eles aqui dentro de um top 3, uma espécie de top 3, que até poderia ser questionado por que eles não estão na primeira colocação dos principais times do continente europeu e do mundo nessa temporada, mas eu acho que os argumentos que eu vou trazer para os outros clubes mais à frente vão servir para justificar tudo aqui, beleza? Bom, na minha visão, o PSG segue desempenhando um excelente futebol, num maravilhoso trabalho do Luiz Henrique, né, cara? A gente sempre tem que chamar atenção para esse trabalho muito consistente, e eles estão disputando a Copa da França, que eles jogam com uma certa facilidade, né? Não tem tanta dificuldade ali pro Paris, chegando ali na segunda rodada para encarar o Paris FC, que é o rival da capital francesa, lá no dia 12 de janeiro. Já na Ligue 1, eles não são os líderes do campeonato, tá? E o líder dessa competição, eu falei um pouquinho sobre eles no vídeo das surpresas dessa temporada 25-26 até agora, que vai sair nos próximos dias. Então já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para você poder acompanhar a minha fala sobre o atual líder da Ligue 1 e também alguns outros destaques e surpresas. Mas voltando para o PSG, o fato é claro que apesar de eles não serem os líderes e serem os segundo colocados, eles estão atrás apenas por um ponto, né? Tem 11 vitórias na competição, 3 empates e 2 derrotas até o momento. E é curioso a gente olhar para o seguinte fator: eles não contam com nenhum jogador entre os artilheiros da competição, cara. Isso é muito estranho para eles, que tinham até o ano retrasado o Mbappé, né? Jogando por lá e garantindo a liderança da artilharia todo o santo ano. Só que agora eles não contam mais com a Tartaruga Ninja e não tem ninguém ali liderando as estatísticas de artilharia. Mas eles contam com um cara muito importante, que é o Vitinha, que é o líder de assistência da competição. O Vitinha, que é o maestro ali daquele meio de campo da equipe parisiense. E qual que é o grande trunfo, então, dessa equipe, que eu acho, né? Bom, eu acho que é o ponto positivo que mais se destaca desse Paris aí, que é justamente a divisão do protagonismo.
a gente não vê ninguém mais sendo o dono do PSG, né? A gente vê vários jogadores de destaque, como também, por exemplo, a gente poderia citar no meio de campo o João Neves, o Nuno Mendes na lateral esquerda, o Désiré Doué, o Barcola, o Kvaratskhelia e também, principalmente, o atual melhor do mundo, que é o Ousmane Dembélé. E por conta disso, eles seguem sendo um dos melhores clubes do mundo. Se a gente for levar a rigor pelo título atual de campeão do mundo, eles são os maiores, né? São os atuais campeões também da Champions League. Claro, a gente pode olhar por essa perspectiva de que nesse momento eles são os terceiros colocados, né, da fase de Liga, da Champions, só estando atrás dos próximos 2 times que eu vou citar na sequência. Então lá na Champions, o PSG tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o que lhes dá 13 pontos na competição, sendo um time muito regular e que vem com tudo, com toda certeza, para defender esse título de campeão europeu. E também na própria França, que a gente tem que ver se esse clube que está liderando por lá, né, que eu comentei anteriormente, vai aguentar por muito mais tempo. Então, em resumo, esse segue sendo um dos principais trabalhos do futebol europeu, não tem muito o que dizer, o PSG tinha que estar aqui nessa lista como um grande destaque da temporada, com toda certeza. Chegamos agora na Baviera, no sul da Alemanha, para falar do maior time de futebol do país. E aí assim, né, cara, dizer que o Bayern de Munique é um destaque do campeonato alemão é quase que chover no molhado, vamos dizer a verdade, né? Os caras foram simplesmente 11 vezes campeão nacional entre 2013 e 2023, aí acabaram tendo essa sequência interrompida, né, por conta do fantástico Leverkusen do Xabi Alonso, mas logo no ano passado eles já trataram de retomar novamente a dianteira do futebol nacional a partir do início do trabalho do Vincent Kompany, que tem sido fenomenal, cara. Assim, o técnico belga ele mudou o jeito do Bayern de jogar e transformou o elenco dos caras numa verdadeira máquina de vencer imparável. Então, mesmo que seja o todo-poderoso Bayern, com esse histórico recente aí que eu acabei de falar, ainda assim, o trabalho do Kompany permite até mesmo dar uma margem para chamar o Bayern de Munique de surpresa, por mais impossível que isso possa parecer. E tudo isso porque eles estão jogando ainda mais do que a gente poderia imaginar. Eles seguem completamente invictos na Bundesliga, com 13 vitórias e 2 empates até o momento, e um saldo de gols de 44 positivo, cara, o que é 3 vezes maior que o segundo melhor saldo de gols da competição, que é do Borussia Dortmund, com saldo de 14 gols. Então, claro que o sistema defensivo do time é um ponto importante também, já que até agora eles só tomaram 11 gols na Bundesliga e 7 na Champions, mas a grande marca registrada desse grupo, com toda certeza, é esse estilo de jogo ofensivo, né? Extremamente eficiente, que passa muito pelos pés do Luiz Dias, que até o momento é disparada a melhor contratação do ano, pelos pés do Olise e do Harry Kane. Então, na minha modesta opinião, hoje o Bayern ocupa o posto de segundo melhor time europeu, só perdendo para o próximo nome dessa lista aqui. Bom, chegamos ao último time dessa nossa lista e se o vídeo de hoje é para falar sobre os destaques da temporada, não há absolutamente nenhum outro clube do futebol europeu que tenha se destacado tão positivamente quanto o primeiro nome dessa nossa lista aqui, e eu tô falando, claro, do Arsenal, do Mikel Arteta, cara, que vem simplesmente doutrinando os adversários na Inglaterra e também na Europa, beleza? Fazendo uma campanha verdadeiramente impecável, cara, que tem alimentado jogo após jogo os sonhos dos torcedores de finalmente voltarem aos seus melhores dias. Eles são donos de um dos elencos mais completos do mundo, em termos de peças de reposição e variedade tática. E assim, os Gunners hoje são os líderes da Premier League, com 39 pontos, conquistados em 12 vitórias, tendo cedido 3 empates e tendo sofrido apenas 2 derrotas, o que mostra a constância absoluta desse grupo. E além do sucesso indiscutível lá na Inglaterra, o Arsenal ainda por cima é também o líder da fase de Liga da Champions e de forma invicta, cara, vencendo os 6 primeiros jogos, tomando apenas 1 gol na competição. Tem ideia do que é isso, meu camarada? É difícil demais. Então, assim, evidentemente que para se alcançar essa pontuação alta nos 2 torneios de clubes possivelmente mais difíceis do mundo, se faz necessário um ataque de qualidade que entregue os gols das vitórias, mas talvez o grande destaque dessa equipe não seja a parte ofensiva e sim o oposto disso, que é o sistema defensivo, porque até esse momento, se nós somarmos as marcas de Premier League e Champions League, o Arsenal sofreu apenas 11 gols, cara. Isso é absolutamente impressionante. Então as principais marcas do Arsenal na temporada certamente são a profundidade de elenco, combinada com a capacidade do Arteta de se reinventar, mesmo diante das muitas lesões
pressões sofridas por alguns dos principais jogadores do time e com certeza as bolas paradas que têm sido fundamentais nessa campanha até agora marcante para o clube do norte de Londres. Então, por todo esse pacote aí, o Arsenal, para mim, até o momento, é o melhor time dessa temporada. Fechou? Pode ser que a gente chegue ao final da temporada europeia e eles não tenham vencido nada. Pode ser sim, claro, por que não? O futebol ele é sempre muito imprevisível, mas eu particularmente acho que chegou o ano dos caras e ao menos um grande título eu acredito que eles vão levar. Vamos ver, só o futuro vai dizer pra gente. E você, meu amigo, minha amiga, acha que dava para ter colocado outro time aqui nessa lista? Poderia ter citado quem aqui na sua opinião? Fica à vontade para discordar e conversar aqui na caixa de comentários, mas lembrando, sempre com muito respeito e educação, como é de praxe aqui no canal Camisa 5. Fechou? Se você achou maneiro esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, galera, e te vejo no próximo vídeo. Foi um prazer, um grande abraço e valeu! Falou!